Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância. É com imensa satisfação que estamos retornando mais uma vez a este ambiente virtual para mais este momento de reflexões. E assim, mais uma vez, agradecemos a Deus pela vida, este patrimônio maior que o Senhor nos concedeu pela eternidade. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Deus por tudo isto, gratidão a Deus por sua bondade infinita, por sua misericórdia infinita, por seu amor, por sua justiça, tudo ao infinito, porque Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, conforme nós encontramos na resposta ofertada a Kardec pela espiritualidade superior no questionamento que inaugura o Livro dos Espíritos, questão número 1. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, que veio à Terra nos auxiliar neste processo de iluminação espiritual. Exatamente por isto e para isto que Jesus nos deixou como um legado maior este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. E como nós sabemos hoje, o Evangelho por si só não nos salvará. O Evangelho por si só não salva ninguém. O que realmente nos salva ou nos salvará ou nos iluminará são ou serão as nossas atitudes colocando em prática estes ensinamentos que Jesus nos deixou. Não podemos de forma alguma concordar e aceitar o que muitos pregam por aí ainda, em nome de religiões, e não estamos aqui para atacar ou para falar mal de nenhuma religião, mas não podemos concordar, não é assim que acontece, porque nenhuma religião salva ninguém. O que salva ou nos salvará são as nossas atitudes ou serão as nossas atitudes. As religiões, sem sombra de dúvida, todas elas, religiões sérias na face da terra, nos auxilia. As religiões, esta diversidade de religiões, são os diversos caminhos que nos conduz ao mesmo ponto. Nos conduz ou nos conduzirá a Deus, desde que coloquemos em prática os ensinamentos que temos à nossa disposição desde muito antes de Jesus, desde a época de Moisés, em especial os 10 mandamentos, porque se colocarmos em prática, traduzindo e trazendo para os dias de hoje, não na literalidade conforme nós encontramos na Bíblia, lá no texto mosaico, os 10 mandamentos seriam suficientes ou são suficientes para que nos tornemos verdadeiramente seres humanos,
Porque antes de nos classificarmos ou nos colocarmos ou nos considerarmos como cristãos, nós precisamos buscar e alcançar a condição de humanidade. Nós precisamos chegar a esta condição de humanidade. Nós precisamos buscar constantemente esta condição de criaturas boas. Então, assim, nós agradecemos a Jesus que veio à Terra e nos deixou estes ensinamentos, nos deixou este roteiro, este maravilhoso código pedagógico. E aos espíritos amigos não podemos deixar de agradecer-lhes também pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Gratidão a estes abnegados mensageiros do Cristo. Gratidão a eles que nos auxiliam sempre na nossa jornada, através das boas intuições, para que façamos as melhores escolhas para a nossa vida. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E hoje aqui nos encontramos mais uma vez para mais um estudo sistematizado da doutrina espírita ou de o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando acerca dos estáticos. Já estudamos aqui no capítulo 8º acerca da emancipação da alma. Estamos estudando acerca de mediunidade. Emancipação da alma, que é aquele estado de desprendimento ou de liberdade provisória ou parcial, melhor dizendo, uma liberdade parcial do espírito em relação ao corpo físico, liberdade parcial ou uma libertação parcial. Porque se em um processo deste, seja através do sono ou sonhos, ou do sonambulismo, ou num estado de êxtase, conforme já estudamos, se o espírito se desligar completamente do corpo físico, ocorrerá a desencarnação e ele não mais voltará a este corpo físico. Então já estudamos acerca dos sonos e os sonhos, já estudamos acerca de sonambulismo, que é um estado mais aprofundado ou mais profundo em relação ao sono e os sonhos. E conforme os espíritos amigos nos esclarecem, o estado de êxtase é como se fosse um passo adiante, é algo mais profundo ainda que o sonambulismo. Então hoje refletiremos com base na questão número 443. Questão 443, que foi elaborada por Kardec da seguinte maneira. Em verdade, aqui Kardec faz uma consideração até extensa para depois fazer um questionamento. Então ele colocou da seguinte maneira as suas considerações ou afirmativas. Existem coisas que o estático pretende ver e que são evidentemente o produto de uma imaginação impressionada pelas crenças e preconceitos terrestres. Então aqui Kardec faz uma afirmativa. E aí ele questiona: tudo o que o estático vê não é então real? Será que tudo o que o médium em estado de êxtase, em um desdobramento, em uma liberdade mais profunda, não completa, mas uma liberdade mais profunda do espírito em relação à matéria, tudo o que ele vê seria real ou irreal?
E aí os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: tudo o que vê, ou seja, que o estático vê, é real para ele. Mas, como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele o pode ver à sua maneira, ou melhor dizendo, o exprimir em uma linguagem apropriada aos seus preconceitos e às ideias de onde foi nascido, ou aos vossos, a fim de melhor se fazer compreendido. Ou seja, numa comunicação mediúnica, em uma situação desta, pode ser que o médium não transmita ou não consiga traduzir o que realmente ele está vendo. Para ele é real, mas talvez ele não consiga fazer a tradução de forma real, ou seja, realmente aquilo que está acontecendo ou que ele está vendo, porque a sua visão, em muitas situações, a depender da evolução do espírito, a sua visão ainda não é tão clara. E aí eles acrescentam para encerrar, é nesse sentido, sobretudo, que ele pode errar. Sim, sem sombra de dúvida, conforme encontramos informações na biografia de Chico Xavier, por vezes Chico errava. E Emmanuel, ali do seu lado, fazendo e lhe dando todo o suporte, fazendo a supervisão das mensagens e dando todo o suporte, por vezes Emmanuel permitia que ele traduzisse, seja na forma psicofônica ou psicográfica, algum erro, para ele ver e para ele ter a certeza que ele não era uma criatura infalível. E por vezes ele até questionava e reclamava a Emmanuel: pô, Emmanuel, mas por que você permitiu que eu fosse enganado? Então, se buscarmos na biografia de Chico Xavier, encontraremos estas informações desses diálogos que ele tinha, depois que ele descobria ou chegava à conclusão que ele tinha sido enganado por algum espírito zombeteiro ou embusteiro, e aí ele reclamava a Emmanuel por que ele havia permitido que ele fosse enganado. Então, assim, conforme aqui a espiritualidade respondeu a Kardec, por vezes o espírito ele vê ou ouve, em especial vê, tem certeza que está vendo a coisa correta e traduzindo da forma correta, e não é. Então, assim, os espíritos amigos falaram que é nesse sentido, sobretudo, que ele poderá errar. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 443, e na sequência, ampliando e aprofundando um tanto mais estas reflexões, buscamos em Miramês, Filosofia Espírita, capítulo de número 35, do volume 9, da coletânea Filosofia Espírita, este abnegado mensageiro do Cristo, que se identificou simplesmente como Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia, comentando todas as questões de O Livro dos Espíritos, aqui neste capítulo 35, do volume número 9,
deixou os seus comentários acerca da questão 443, que tem como título o estático e a realidade. E ele começa dizendo da seguinte maneira: tratando dessa faculdade extraordinária, uma faculdade mediúnica extraordinária, que é o êxtase, podemos dizer que nem tudo o que o estático vê é real para o mundo espiritual, porque conforme os espíritos amigos disseram a Kardec e a todos nós, para o estático é real. No entanto, por vezes ele se equivoca na tradução. No entanto, diz Miramês, no entanto, quase tudo se mostra dentro da realidade que ocupa a sua mente, mais ou menos ligada à Terra. Essas diferenças ou falhas, se assim podemos chamá-las, existem em todas as funções mediúnicas de todos os médiuns, sem exceção. Então aqui Miramês afirma e reafirma que, no entanto, quase tudo se mostra como sendo a realidade, e essas diferenças ou falhas na comunicação, se assim podemos chamá-las, existem em todas as funções mediúnicas de todos os médiuns. Ou seja, esses ruídos na comunicação, onde por vezes não compreendemos perfeitamente. Todas as modalidades de paranormalidade sensorial pertencem a uma escala de elevação de pureza medianímica. Quanto mais depurado for o espírito, menos ruídos, se assim podemos dizer, menos ruídos na comunicação existirá. Quanto menos depurado, ou seja, quanto mais vícios aquele medianeiro que está sendo usado para a transmissão da mensagem, quanto mais vícios ele ainda carregar com ele, mais ruídos nesta comunicação ou nas comunicações acontecerá ou acontecerão. O único médium sem mácula que pisou na face da terra foi Jesus de Nazaré. Conforme aqui encontramos nos seus evangelhos, quando ele falou acerca de mediunidade, quando ele praticou mediunidade, tal qual ocorreu sobre o Monte Tabor. Então, assim, Miramês nos lembra que o único médium que não tinha, quando aqui esteve na Terra, materializado ou corporificado aqui na Terra, não tinha nenhum ruído de comunicação, foi Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus. Todos os outros pertencem à escala onde podem existir falhas humanas. Todos os demais pertencem à escala onde podem existir falhas humanas, ou mesmo espíritos que ainda não dominam a verdade no padrão que lhes é necessário. Todos estamos na escola procurando o aperfeiçoamento espiritual. É por isso que nós precisamos constantemente, para nos prepararmos, estudar o Evangelho de Jesus. Mediunidade com Jesus, conforme Emmanuel responde a todos nós acerca lá no livro
onde ele foi questionado sobre este assunto. O Consolador, é o nome do livro, O Consolador, quando ele foi questionado sobre a primeira e maior necessidade do médium, e ele respondeu a todos nós que a primeira e maior necessidade do médium é a sua própria evangelização. Então é por isto que aqui Miramês nos fala que todos nós estamos aqui nesta escola procurando o nosso aperfeiçoamento espiritual. Então assim nós precisamos buscar constantemente. E a filtragem, acrescenta Emmanuel, a filtragem mediúnica também apresenta deficiências, a depender da maior ou menor evolução do médium, maior ou menor esclarecimento ou iluminação, essas deficiências serão maiores ou menores. Os médiuns precisam do amparo dos leitores na compreensão e preces endereçadas aos sensitivos em funções mediúnicas. Então, se você estiver participando de uma reunião mediúnica, é preciso que você, é preciso que eu, é preciso que cada um de nós que venhamos participar de uma reunião mediúnica, nos mantenhamos em prece, buscando auxiliar de alguma forma o medianeiro ou os medianeiros que ali estiver ou estiverem. Ocorre o mesmo com o médium psicógrafo. O medianeiro se encontra em operação de despertar, tem suas provas e se esforça para melhorar. É uma criatura igual às outras, com as mesmas necessidades. Então o médium que está ali trabalhando mediunicamente, está se esforçando para ser um melhor instrumento nas mãos da espiritualidade amiga que ali se faz presente. Então o médium, ele não é um santo, é a criatura mais necessitada que está ali naquele ambiente. E exatamente por isto que ele se encontra ou ela se encontra ali na condição de medianeiro ou de medianeira para o seu próprio aprendizado, para a sua própria iluminação. Então, o médium ou a médium é uma criatura necessitada, assim como nós. E aí ele acrescenta que o uso de variados dons, principalmente para o médium psicógrafo, pode facilitar certas interferências de modo a misturar verdades que poderiam, se não fosse isso, sair dos seus canais mediúnicos como as claridades do sol. Antes de criticar certas falhas mediúnicas, devemos cooperar com os médiuns em função para que a verdade surja com mais nitidez nos caminhos da doutrina espírita. Os médiuns e os espíritas em geral precisam estudar, precisam trabalhar e servir com grande empenho para que surja o amor nos seus caminhos. Somente quem ama dentro do amor universal compreende com mais propriedade a lição valiosa do Cristo de Deus. Então aqui Miramês nos lembra que todos nós precisamos buscar constantemente o aprendizado através do estudo. É preciso buscar constantemente a nossa melhoria através do trabalho no bem, através do servir ao nosso semelhante. Em se falando do estático, ele pode confundir as coisas que vê com as coisas do mundo que habita e com as quais está envolvido. O condicionamento é uma verdade que pode interferir na filtragem que ele recebe do mundo espiritual.
Somente um mundo de pureza espiritual não tem ambiente para as dúvidas, e as comunicações traduzem a realidade. Somente um mundo de pureza espiritual. Então, em um mundo de pureza espiritual, não acontecerão erros nas comunicações mediúnicas. Mas onde nós nos encontramos, mundo de provas e expiações, planeta Terra, sem sombra de dúvida que todos os médiuns, todos nós que aqui nos encontramos, estamos sujeitos a nos equivocar. Para ficar envolvido pela verdade, é necessário procurá-la. Quando o aluno está pronto, é da justiça que o mestre surja em sua intimidade, a lhe dizer a verdade no sentido de libertá-lo das amarras da ignorância. É exatamente isto que falamos constantemente no início das nossas reflexões, que precisamos continuar neste esforço pela busca da verdade, internalização da verdade, para que saiamos das trevas da ignorância. Para se encontrar com a realidade, é preciso perseverar nas linhas de Jesus. Se aparecerem os obstáculos, é sinal que se está caminhando certo. Então, caminhar com Jesus não não quer dizer que não tenhamos problemas. Então, aqui Miramês nos lembra que se aparecerem os obstáculos, é sinal de que se está caminhando certo. Se a dor a nos visitar, ou se a dor vir nos visitar, entendamo-la como estímulo para prosseguir, porque os infortúnios, já o dissemos em outros lugares, em outras oportunidades, não erram o endereço do devedor. Este correio divino jamais erra o endereço para entregar a correspondência. Então, se o infortúnio bateu à sua porta, não tenha dúvida que você é o devedor ou a devedora. Pagando as dívidas, ficaremos livres do credor ou dos credores. É de noção comum que devemos falar da realidade, dizer a verdade para os ouvidos alheios, mas quando alguém fala para os nossos ouvidos, vem à tona os melindres. Eis aí a marca da nossa inferioridade. Quando alguém, conforme dizemos popularmente, quando alguém joga a verdade ou arremessa a verdade na nossa face, nós ficamos chateados. Por vezes ficamos até de mal daquela criatura. Então é por isto que os espíritos amigos nos chamam a atenção que a minha verdade, a sua verdade, não pode ser arremessada de qualquer jeito na face da outra criatura. E aí eles usam a simbologia de um diamante, porque o diamante, por mais precioso que seja, ele continua sendo uma pedra. Então, se você arremessá-lo na face da outra pessoa, irá feri-la. Então, assim é a verdade, esse diamante altamente precioso. E que esta verdade, como sendo o diamante altamente precioso, ele precisa, ou ela, no caso a verdade, precisa ser envolvida com o veludo do amor e ser entregue suavemente a outra criatura para não machucá-la. E aí ele acrescenta para encerrar: analisemos o que ouvimos e encontraremos algo educativo nos sons recolhidos pela audição. A natureza não pode, ou melhor, a natureza não perde tempo, e as lições ministradas por ela são luzes que clareiam os nossos caminhos para a eternidade. A vida para a frente e para o alto consiste em cair e levantar, errar e acertar,
E nesta sequência, os dons espirituais despertam em nossos corações, de modo a mostrar ao mundo e à humanidade que encontramos o Cristo, luz de Deus, libertando-nos para sempre. Sendo assim, estamos todos nós em busca do real, ou seja, em busca da verdade, em busca da realidade, mas antes passamos pelas ilusões. Elas nos mostram a grandeza da verdade. A criatura humana de imaginação fértil, pelo desenvolvimento intelectual, é mais fácil de ser enganada pela força da sua criação. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e busquemos constantemente, através do estudo, através do trabalho, através do servir, de conformidade com as nossas capacidades, com a nossa força, dentro das nossas limitações e respeitando as nossas limitações, mas não desistindo de buscarmos constantemente, através daquele esforço constante, a nossa melhoria. Até breve, em nome do Cristo nosso Senhor. Um abraço fraternal mais uma vez a todos e a todas, e muito obrigado por sua presença, por sua participação. Até breve, em nome do Cristo de Deus.